O conflito entre Israel e o grupo armado Hamas já se estende por mais de 2 meses. O saldo até o momento é uma verdadeira catástrofe humanitária épica, segundo a fala do secretário-geral da Organização das Nações Unidas. E os palestinos que moram na faixa de Gaza, e mais de 10 mil mortos, em sua maioria mulheres e crianças do lado palestino. Para repercutir com a gente essa questão, nós conversamos agora com a Heloísa Vilela, jornalista do ICL Notícias. Heloísa, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, bom dia. Vamos que vamos, né? Tá difícil a situação lá, cada vez mais complicada, né? Pois é, Heloísa, mais de 2 meses deste conflito, e o que a gente percebe a cada dia que passa é esse êxodo do Israel adentrando cada vez mais no território palestino. A minha pergunta, Heloísa, você que tem uma vasta experiência, morou fora, foi correspondente internacional, onde fica a diplomacia internacional? Israel parece que não vai atender nem a ONU, nem está pouco se lixando porque vem acontecendo, porque o resto do mundo vem falando. Queria te ouvir, Heloísa. Não tem diplomacia alguma, pelo visto, né? Porque nenhuma ação internacional foi efetiva. Aliás, não existiu uma ação internacional coordenada. A gente esperaria isso da Organização das Nações Unidas, e ali ficou claro que é um organismo que não funciona mais. Se não for modificado, vai morrer de morte anunciada, porque você reúne o Conselho de Segurança da ONU para tentar passar um cessar-fogo ou ao menos uma pausa humanitária, e um país sozinho veta essa resolução, né? E você tem 15 países ali votando a favor, ou pelo menos se abstendo, e os Estados Unidos dizem que não, acabou, não tem mais nada, nada acontece. Então é impossível, é ridículo, é assim, risível, porque você tem uma chamada organização que não organiza nada, né? Agora, eu acho que a ONU está num descrédito histórico vez maior, porque se você voltar no tempo, você pegar ali aquela decisão do Conselho, deste mesmo Conselho de Segurança, 15 países, todos votando contra a invasão do Iraque, os Estados Unidos viram as costas e vão lá e invadem o Iraque, você não tem organização que sobreviva. Naquele momento, os Estados Unidos deveriam ter, no mínimo, perdido seu poder de veto das resoluções da ONU e, no máximo, a cadeira que ocupam de membro permanente, porque se continuar assim, não tem o que fazer. Então, o mundo vai enfrentar guerras, massacres, genocídio, como a gente está enfrentando, e vai ficar por isso mesmo, né? E, Heloísa, diante desse cenário onde a ONU tem uma inação sobre o que acontece em Gaza, a gente tem notícias de hoje, sexta-feira, de que se intensificou ainda mais a entrada do exército de Israel em Gaza. Qual que é a perspectiva que a gente pode ter daqui para frente, o que esperar dessa genocídio dessa população palestina? De fato, a gente pode esperar que Israel alcance ocupar toda Gaza? Qual que é a análise que é possível de se fazer? A pior possível, a análise que se pode fazer é a pior possível. O que a gente está vendo já, não sei se vocês acompanharam, tem umas imagens horrorosas circulando nas mídias sociais, inclusive o embaixador da Palestina na Grã-Bretanha, o Hans Lott, divulgou essas imagens também, um número grande de dezenas de homens palestinos que foram presos arbitrariamente em escolas da ONU, todos eles despidos, andando em caminhões caçamba e levados para uma área deserta, estão todos de joelho, a gente esperando um massacre ali a qualquer momento, e o subprefeito, o vice-prefeito de Jerusalém, dizendo que devia enterrar todos vivos, porque aquilo ali é subespécie, é sub-ser humano, que não pode nem ser considerado ser humano. Se você tem oficiais de Israel dizendo esse tipo de coisa e desumanizando os palestinos nesse grau de absurdo, o que você pode esperar a não ser um extermínio? Então a gente está diante da possibilidade do extermínio de uma população inteira. Vocês devem também ter visto as imagens da aglomeração de gente em frente a um depósito da ONU para esperar que haja algum tipo de liberação de alimentos. E devo destacar com veemência que eles estavam todos ali
respeitosamente, não havia empurra-empurra, não havia um querendo se dar melhor do que o outro, ninguém se machucou, mas era uma aglomeração enorme de pessoas, o que demonstra, primeiro, a urgente necessidade de ajuda humanitária e, segundo, o altíssimo grau de educação dessa população, porque se fosse em qualquer outro lugar do mundo estariam se estapeando. Então, assim, hoje eu vi uma notícia, mais uma notícia estarrecedora, um grande professor, escritor, poeta e ativista, o Refat Al-Aher, que foi assassinado na casa da irmã. A casa da irmã foi alvo de um bombardeio israelense. A gente tem que notar, os bombardeios israelenses são precisos, os alvos são escolhidos a dedo. Então eles destruíram a casa da irmã dele porque queriam matar um grande intelectual palestino, como foi feito também com o reitor da Universidade de Gaza, né? Então, outro dia destruíram todo o arquivo de Gaza. 100 anos de documentos. O que é isso? Tentativa de destruir a história de uma população, a história de uma cidade. É a destruição do outro, do grupo humano que está ali. Eles querem acabar com a existência desse povo. Para mim, não existe a menor dúvida. Então, o que a gente pode esperar? Se não houver uma atuação emergente, urgente da comunidade internacional, a gente pode esperar o extermínio do povo palestino. E, Heloísa, é incrível como a história vem se repetindo quando você traz esse exemplo desses homens que foram obrigados pelo exército de Israel saírem pelados, andarem numa caçamba, daquelas imagens que a gente via da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, com soldados com cachorro pegando iraquianos sem roupas, que essas imagens circularam o mundo com a falta de dignidade, crimes efetivamente de guerra e a expansão, no caso Palestina, de Israel na faixa de Gaza, a cada dia que passa só vem aumentando. E parece que o objetivo vem sendo cumprido, exatamente, exterminar essa população e se apoderar da faixa de Gaza por completo. É isso mesmo, Heloísa? É exatamente isso, eles querem o território inteiro e depois vão para a Cisjordânia, onde eles já estão prendendo e matando sucessivamente, diariamente, um número cada vez maior de pessoas. E eu vou voltar, aproveitar que você falou da história, e vou voltar um pouco mais na história, porque essas imagens a mim me lembram o Holocausto, me lembra o assassinato de judeus na Alemanha de Hitler. E eu acho que não há outra comparação. Não há outra, é esta a comparação. Então, o povo que sofreu fazendo isso agora com um terceiro povo. Quer dizer, é um absurdo de qualquer ponto de vista que você possa olhar para essa história agora, que o objetivo é tirar todo mundo da faixa de Gaza e ocupar esse território. Os Estados Unidos estão dizendo que não aceitam a rearrumação, o redesenho das fronteiras, porque quando começou a haver uma certa pressão para que esse plano de Israel não seja implementado, os Estados Unidos e alguns outros países começaram a dizer que não é possível. Aí Israel começou a falar que ia criar uma faixa de contenção, ou seja, comer mais um pedaço da faixa de Gaza. E aí os Estados Unidos disseram, não, a gente não aceita o redesenho das fronteiras. Mas se você aceita o extermínio, já tem mais de 15 mil mortos nesse genocídio, se você aceita isso, o que mais que você não vai aceitar? Não sei, eu acho que é muito pouco, né? Então, realmente, eu não tenho a menor esperança que o governo dos Estados Unidos faça o que deveria fazer, porque são eles que têm a condição de evitar a continuação desse extermínio. O que a gente vê é o contrário, são fotos de armas cada vez mais poderosas dos Estados Unidos desembarcando em Israel. E já que você tocou no Holocausto, Heloísa, eu também sempre lembro de que esse ataque ao povo palestino e o avanço de Israel sobre o território palestino não é algo recente, né? A gente tem uma história aí de mais de 70 anos, por exemplo, do acontecimento de Nakba, onde foi o primeiro grande acontecimento ali de que o povo palestino começou a ser exterminado, né? Há uma grande quantidade em mais desses 70 anos desse povo palestino que se tornou refugiado em outras nações por conta dessa ação, né? E aí eu vou lembrar também que
recentemente, até mesmo dentro da ONU, Israel foi acusado de apartheid nesse processo em relação aos palestinos, que é esse entendimento de colonização do território palestino, onde eles vão tomando de forma colonial esses espaços, e é isso que a gente está vendo acontecer, como você bem falou, em Gaza e na Cisjordânia. E, de fato, assim, que há um mínimo de esperança, a gente pode ter esperança em alguma ação, pelo menos de algum país vizinho ali da localidade do Oriente Médio, alguma coisa para dar um suporte, um apoio, porque você bem disse, já são 15, 16 mil pessoas assassinadas e cada vez mais crianças órfãos ali no território. Que tipo de esperança a gente pode ter nessa conjuntura ali? Olha, você desculpa, acho que a esperança a gente não pode ter nenhuma. Eu não estou vendo nenhum lugar, nenhum foco, nenhum ponto onde a gente possa dizer, tá ali uma saída. Não vejo, não vejo nos países vizinhos, não vejo nas grandes potências. A única saída é a população mundial gritar muito e cada vez mais alto. A gente tem ali há 75 anos, quando foi criado o Estado de Israel, na área onde os palestinos moravam, como se fosse a coisa mais normal do mundo, você expulsar uma população para criar Estado para uma outra. Naquela época, os cálculos que se faz são de que entre 700 mil e 1 milhão de palestinos tiveram que deixar suas terras. Hoje a gente tem na Cisjordânia, que é o território palestino estabelecido pelos acordos de Oslo, a gente tem ali 700 mil ou mais colonos judeus ocupando terras palestinas. Então você veja a proporção, né? Como é que os números te dizem o que está acontecendo ali. Não só os palestinos foram expulsos, como os governos sucessivos de Israel permitiram e incentivaram nos últimos anos a ocupação dessas terras com colônias de judeus que vêm de todas as partes do mundo para ocupar a terra palestina e ameaçar os palestinos de morte, para vir armados, cada vez mais armados, matam, agridem, né, impedem que as pessoas trabalhem nos seus olivais. Enfim, é uma série de absurdos e agressões que o povo palestino vem sofrendo sucessivamente, que a gente conta, parece até novela. As pessoas acham que a gente deve estar exagerando, né? Mas é isso mesmo, é exatamente isso que está acontecendo. Eles estão sendo cada vez mais exprimidos, ameaçados, sofrendo violências sucessivas, são presos de maneira arbitrária, não existe mandado de busca, não existe acusação formal, eles podem ficar presos o tempo que Israel quiser, a partir dos 12 anos de idade. Crianças são colocadas em solitárias, de 1 metro por 2, 15 dias sem falar com ninguém. Então, assim, a quantidade de crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos, crime comum, bárbaro, a lista é longa, viu? Para a gente finalizar nossa conversa, no começo deste conflito, primeira semana, havia a possibilidade, um medo, um temor de que outros países do mundo árabe pudessem entrar nesse conflito. Talvez, se tivesse entrado, essa expansão, esse genocídio não tivesse ido tão longe. Por que será que esfriou tanto essa questão de outros países árabes entrarem nesse conflito, na tua avaliação, Heloísa? Eu acho que o poderio bélico de Israel é o primeiro motivo, né? Você tem um poderio bélico que é baseado nas armas americanas, dos Estados Unidos. Então, quem é que quer enfrentar isso? Né? Quem é que quer ir contra isso, sabendo das consequências? É muito complicado. Então, e a gente teve aí também nos governos, nos 4 anos do governo Trump, uma série de acordos firmados com países da região para tentar estabilizar a situação de Israel, para que tivesse boas relações. O próximo que ia se assinar era a Arábia Saudita, e aí estourou esse massacre. A Arábia Saudita deu um passo para trás e falou, não vou assinar nada agora não, esquece, né? Desse jeito que tá, não vai ser possível. Mas a gente sente muita falta de uma solidariedade maior dos países árabes com o povo palestino. Eles estão muito isolados, abandonados à própria sorte,
e sem o apoio internacional que precisavam ter, não só da região, como do mundo inteiro. Agora, uma coisa é fato, esse massacre é tão absurdo, tão sangrento, e as mídias sociais estão aí, né, que os palestinos conseguiram furar a bolha e começar a mudar a opinião pública mundial. Isso aconteceu, a guerra da informação, Israel perdeu. Israel hoje é que está isolado e as pessoas no mundo inteiro estão vendo o governo de extrema-direita de Israel pelo que ele é, né? Um governo sangrento, um governo desumano e um governo de extrema-direita que acha que vale tudo para conquistar território. Então, isso está muito claro e a população mundial está vendo. Agora, é preciso que a opinião mundial grite mais alto para conseguir parar esse conflito. Perfeito, Heloísa. A gente precisa tomar as ruas, tomar os lugares, as páginas, os campos que forem possíveis de se disputar e gritar, como você mesmo disse, para que pelo menos esse povo não fique isolado, como você mesmo colocou. A solidariedade é o mínimo que a gente pode fazer, né? Conversamos com a Heloísa Vilela. Perdão. Você quer completar, Heloísa? Desculpa. Não, só disse isso, exatamente, concordo completamente. Perfeito. Conversamos com a Heloísa Vilela, que é jornalista do ICL Notícias, que fez conosco aqui um apanhado das atualizações sobre o massacre do povo palestino em Gaza. Obrigada, Heloísa, pela sua participação conosco aqui hoje. Foi um prazer. Abraço. Abraço.